não começa no vídeo. Vou começar o vídeo assim, com a sua cara bem próxima, só que tudo é preto e branco. Por favor, não. Aqui você esqueci o termômetro da empresa lá. Eita, amor. E a cena, Ai, tá, eu vou trabalhar. a cena é feita pelo telemóvel da empresa. Não acredito. Aham. Agora. Eu posso colocar todos os que são online. Depois Era eu tenho muito- mesmo só os que são. Era muito importante ter. Era um pouco. Mas eu posso colocar os que são online. Da China, 90% das despesas são online. Foram online. Você ferrou. Vamos começar, não é mesmo? Eu vou estar à vontade, vou ter que pegar aqui um. Ai, tão bom, esse sofá é muito confortável. Será que isto se ouve bem? Ouça. 1, 2, 3, teste. Teste. Testando. Vou começar, tá? Porque se eu demorar demais, eu perco o foco. Ok. Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz com o episódio de hoje, porque eu tô com uma amiga muito, muito especial, muito fofinha. Eu amo essa amiga minha. E, pra não demorar muito, eu já vou passar pra ela se apresentar, porque senão eu vou começar a fazer a apresentação dela. Então, se apresente, amiga, por favor, se apresente. Olá, sou Sofia, tenho 25 anos. E o que é para dizer? Acho que tá bom. É sempre aquela cena, né? Quando te pedem para apresentar, tu nunca sabes dizer bem o que sobre dizer. mim, né? Ok, a Sofia tem 25 anos. A Sofia é minha amiga. Eu gosto muito dela. E hoje nós estamos voltando com histórias pra contar. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Eu gosto muito. Que é o intuito principal do podcast. É Iada, que é conhecer a Deus profundamente, de forma profunda. E tem estado um pouco parado essa parte de conhecer a Deus de forma profunda. Tem falado muito sobre as mentorias e tal. E voltar com a Sofia pra conhecer a Deus de forma profunda com a história dela. Então, primeira pergunta, Sofia. Queria saber de você. Queria que você contasse pra gente a sua história com Jesus. Como tudo começou, onde começou, se você sempre foi cristã, como é que foi? Conta pra gente, com detalhes. Ok, então, não sei para onde olhar, vou olhar para ti. Pode olhar pra mim, eu gosto. Então, eu comecei. Bem, a minha história com Jesus, eu sempre fui católica, sempre, desde que me lembro, né? Acabei por fazer todo o percurso católico, no fundo é desde os talvez 5 anos até aos 18, andei na catequese. Estive também nos escoteiros, fiz todo o percurso católico, todos os passos, e pronto, cheguei a ser animadora de jovens também no grupo de jovens da minha igreja da altura, e depois houve ali uma fase em que me afastei da igreja, mas continuei com Jesus, eu acho, porque Isso é legal. sim, no fundo estive fora da igreja, mas sempre disse e sempre continuei a rezar, na altura dizia rezar, e assim durante muito tempo mantive-me afastada de uma comunidade, digamos assim. Houve aí uma altura que ainda assim ia lendo a Bíblia, mas eu sinto que também a minha fé era muito diferente. Ok. Era Por muito quê? diferente. Como assim? Porque eu sinto que talvez não tivesse uma revelação real, talvez, de quem Deus realmente era. Talvez tivesse alguma conexão com o Espírito Santo, mas eu sinto que era diferente. Era uma relação diferente, era um bocadinho mais afastada. Assim como há amizades que são assim mais afastadas, eu sinto que tinha uma relação um pouco mais afastada com Jesus. Então, Mas ele tava mas lá, acho né? que sim, Isso é acho que engraçado. contribuiu muito na mesma para o meu caminho. Boa. Isso é engraçado de se dizer, mas continua, não vou te interromper. Não, não faz mal. Pronto, entretanto, comecei a sentir que faltava algo na minha vida e na altura
eu acho que procurei em tudo, procurei, sei lá, procurei em amizades, procurei em namoros, procurei em saídas à noite, música, procurei, hum, parece que preencher esse lugar, preencher um lugar que só Jesus conseguia preencher. E eu lembro-me vividamente de uma conversa que tive com um grupo de amigas da altura, sobre isso, sobre eu sentir que faltava alguma coisa, e até partiu delas, o que é curioso, partiu delas dizerem-me, tu, eu lembro-me de ti muito feliz quando estavas na igreja e quando ias aos escuteiros, será que não é algo mais desse género que te falta? E na Eita. altura fez-me assim um plim. Ainda demorou a eu voltar a procurar uma igreja, porque no fundo sentia que já não me identificava com a igreja católica, não era com Deus, não era o relacionamento com Deus, era, não sei, algumas coisas da igreja católica que já não me identificava e que sempre me questionei, mas acho que deixava um bocado passar. Sim. E depois é engraçado, eu acabei por ir com uma amiga minha que também é católica, porque eu conhecia a Hillsong da Essa história é música boa. Oceans. Essa história é muito boa. Sim, Conta a então história eu da já conhecia a música. Hillsong por causa da música Oceans, que nós cantávamos curiosamente na minha igreja, cantávamos frequentemente o Oceans, numa versão portuguesa de Portugal, mas que curiosamente também é diferente da nossa da Hillsong Portugal. Um, e, e então sabia que existia essa igreja, também sabia que existia a igreja evangélica, que não percebi muito bem do que é que se tratava, o que é que faziam, Quem são? Como quem dormem? são, o que é Como que comem? faz, qual é a diferença. Eu lembro-me muito bem de quando voltei da reunião, eu fui em agosto de 2023, 3? acho. Acho que foi 3, Sim, porque eu te conheci no início de 2024, eu acho. não sei, o meu cérebro bugou por volta dessa altura, não sei. Mas pronto, Foi foi por alguns aí. nesse período. Ahm, sim, que eu acabei a faculdade. Não, bem, eu acho que foi isso, 2023. Vamos Vamos fechar seguir. em 2023. Pronto, fui em agosto de 2023 e eu nessa altura acabei por ir ver, pronto, uma reunião. Eu lembro-me que entrei e fiquei logo, what? O que é que se passa O aqui? que é isso? Porque eu adoro concertos, né? E eu adorava concertos, era uma das coisas que me preenchiam, ou que tentava Que preencher. engraçado. Yeah. E então entrar ali e ficar tipo, what? E depois a atmosfera, a presença de Deus ali, eu senti muito a presença de Deus Uau. e ainda sinto muito e é fantástico. Mas, ou seja, eu cheguei lá e fiquei, what? Onde é que isto esteve a minha vida inteira? E eu senti-me logo muito em casa, não só pelas pessoas, mas também, sei lá, eu via as pessoas a servir e ficava, what? As pessoas fazem estes LEDs e fazem estas fotografias e estes vídeos e não sei o quê, e eu adoro fotografia, então era de género, Tão quero complexo, né? servir em tudo, quero fazer tudo. Eu acho que pra uma pessoa artista, você é muito artista. Pra uma pessoa que é artista, entrar numa igreja como a Hillsong, parecida com a Hillsong, seja. Pronto, mas que tenha esse mesmo movimento, é muito assim, é muito. O que está acontecendo aqui? Que tem um pouco de Yeah, tudo. yeah. Não é uma coisa clássica, como a gente conhece, tanto na igreja católica, o que não significa que não tem Deus, né? Porque você sentia Deus na igreja católica. Sim, sim. E Isso, isso é isso é muito. incrível. Sim, sim. Acho que lá está. A minha relação também era diferente e, portanto, obviamente que também acho que era diferente. Mas havia muitos momentos que também sentia a presença de Jesus. Mas acho que não era tão frequente, digamos assim. Eu sinto que todos os domingos consigo sentir Deus numa presença grande e forte. Claro que às vezes não estamos tão bem, mas eu acho que é isso. Eu senti-me logo em casa, senti.
muitas respostas para algumas dúvidas que eu tinha relativamente à Bíblia foram-se revelando também e relativamente no fundo, aquelas dúvidas que eu tinha na Igreja Católica, parece que na Igreja Evangélica, claro que eu não gosto também de generalizar isto e de sei lá, falar muito de igrejas, eu acho que é mais sobre o relacionamento com Jesus do que outra coisa qualquer. Acho que desde que te sintas bem e que uma pessoa se sinta bem onde está, porque eu não tenho nada contra a Igreja Católica, não, são formas diferentes de viver a nossa fé e eu devo muito à Igreja Católica, foi a minha casa muitos anos mesmo, a minha adolescência toda, tudo foi incrível, mas é só formas diferentes E você se de completou, ver. né, de Sim, alguma forma ali. sim, Talvez por ser um lugar que você foi mais você expressa. Agora você expressa Deus não só fazendo o que você já fazia na Igreja Católica, mas você faz mais. Você tira fotografias. Calma, vamos chegar lá. Spoiler, calma. Meu Deus, yeah, tô muito yeah. empolgada. Então, sim, aí você fez essa primeira visita e foi de cara ou ainda demorou um pouquinho, assim? Então, nesse dia, bem, eu na altura não me lembrava disto, né? Mas eu depois fui ver essa reunião e fiquei. "Ah!" Então, nesse dia, acho que foi até o pastor Francisco Cabral, que disse, não sei se foi na pregação, bem, já não sei bem, mas na altura ele disse uma coisa do género. Bem, eu para além de ter levantado a mão e essas coisas todas, ele ia chorar, chorei o culto todo, eu sou uma chorona normalmente, então estão a ver, né? E durante muitos cultos continuei a chorar, mas pronto. Eles cantaram, tenta mais tarde, você. Eu tento. Não. Pronto, e então eu lembro-me que nesse culto ele disse algo profético e eu lembro-me que ele, do género, ele estava a orar pelas pessoas no final da pregação, algo assim do género, e ele até disse, não, eu vou orar também por outro grupo de pessoas, estou a sentir que há alguém nesta sala, estão a ver quando fazem isso, era eu. E somos sempre nós. Naquele momento era eu. Ele, que vai ter uma mudança na sua vida daqui a 3 meses, não sei o quê, que não é para já, mas vai mudar e blá, blá, blá. E eu, pá, ouvi, entrou e saiu, né? Mas pronto, eu depois, mais tarde, Deus revelou-me esse vídeo, né? Porque os vídeos da nossa igreja estão lá, né? Então eu fui lá ver, por curiosidade fui ver outra vez a reunião, porque me tocou tanto a reunião e eu queria perceber porque é que me tinha tocado tanto. Pronto. Não foi por causa disso, né? Mas mas foi incrível. E pronto, eu por acaso não continuei a ir à igreja nessa altura, mas acabei por ir em 2024, no início de 2024, acabei por ir novamente, mais porque eu na altura quis me inscrever logo numa crew, crazy, logo. O marketing foi bom. A crew é um pequeno grupo que a gente tem vários pequenos grupos pela igreja inteira, de casais, de adultos, e a gente tem a crew que é dos jovens. Yeah. Todos jovens e adolescentes. Sim. E sim, tem marketing pesado. Pronto, eu fiquei logo deslumbrada pelas crews, achei que era uma coisa muito gira, porque pronto, na igreja católica onde eu estava precisamente num grupo de jovens, tinha um bocado mais pessoas do que 8 pessoas, 8, não sei, cerca de 8, né? As crews é normalmente no máximo 8 pessoas, por aí. Eu achei muito curioso e achei que lá conseguiria, e aconteceu, né? Tirar as minhas dúvidas, os meus dilemas, porque eu estava de género, como assim, tantos jovens e eles pensam, porque na altura eu fiquei cheia de dúvidas, de género, qual é a diferença entre a igreja evangélica e a igreja católica e porque é que eles são, eu na altura, eu vou confessar, eu não Confessa! Eu achava que porque levavam a Bíblia tanta letra e tanto não sei o quê, e eu pensei, ai Jesus, como é que eu vou conseguir interpretar isto e perceber o que é que tu queres dizer com isto? Porque na altura isto eram metáforas, na minha cabeça era tudo metáforas, e agora
se calhar não é metáforas e é sério e Deus, E agora como é que é a sério? Como é Como que eu é vou sério? conseguir? Isso tu é és mau, tu és impossível. bom, tu és o quê? Pronto, este foi o meu pensamento. De todos nós. Eu, todas as vezes que entro no Velho Testamento, eu fico, não acredito. Yeah. Vou ter que, sei lá, jejuar, mandar mensagem pro meu líder e falar o que tá acontecendo. Yeah, eu tive esses dilemas todos, né? Sim. Pronto, e então é isso. Eu entrei, como estava numa altura muito complicada do trabalho e não sei o quê, mudanças de casa, etc. Acabei por só começar a ir às cruzes em fevereiro. Comecei a ir às cruzes, comecei a ir aos domingos. Porque Deus, de alguma forma, acabou por me possibilitar, porque eu na altura estava a trabalhar em Cascais e Deus então, é? Então vou-te pôr a trabalhar em Lisboa. E pronto, Yay. como ia trabalhar a Lisboa, conseguia vir às cruzes e conseguia ir à igreja. E pronto, e aí apaixonei-me pela igreja, apaixonei-me pelo David. Não, isso veio um bocadinho mais tarde, Mas veio. mas veio. Cara dele. Queria muito filmar ele agora. Corta pra câmera 2. Exato. Mas pronto, e encontrei uma nova vida, encontrei-me novamente, batizei-me e senti-me de volta a mim mesma, porque eu sentia-me muito perdida, sentia que faltava alguma coisa e que eu não estava a conseguir ser eu própria no trabalho, não estava a conseguir ser eu própria com os meus amigos, não estava fora da minha essência e é mesmo estranho, era mesmo muito estranho, incomodava-me. E eu sinto que foi mesmo o Espírito Santo a guiar-me àquela igreja, naquele momento, naquele dia, e que mais tarde a guiar-me novamente para me sentir bem, eu acho, e completa. E Deus também transformou muito o meu coração. E eu acho que depois do batismo tudo se mudou, de repente vi o mundo diferente, parece que tudo já faz sentido outra vez na vida. Intensifica, né? Sim, Eu sim. gosto de ver. Agora que eu casei. Sim, casei. Ela casou! Eu casei, já faz o tempo. A hora que eu casei, agora 1 ano e tal, né? Eu consigo perceber as simbologias melhor. Vamos ver. Vou falar isso com você agora, depois que você casar, a gente vai conversar de novo pra ver se você também vai sentir isso. Ok. Mas eu entendo, porque o casamento, a cerimônia que a gente faz, é um símbolo. Você já escolheu David. Eu já tinha escolhido o Mário. Mas aí a gente faz aquela festa toda pra um símbolo pras pessoas, publicamente, tipo, vou casar, vou me comprometer com essa pessoa pro resto da minha vida. É um símbolo. Aquela festa toda que a gente vai fazer é só um símbolo. Porque perante Deus, se você fizer igual Isaac e Rebeca fizeram, você já tá casado. Entrar pra tenda. Pronto, só entrar pra tenda já tá. Mas é um símbolo. E o batismo é também um símbolo. E pra mim, eu vejo assim, eu posso estar errada. Vocês quiserem me corrigir, eu também vou aceitar. Mas depois que eu tô casada, esse tempo que eu tô casada, eu vejo que o batismo é o mesmo. Pra mim, é o mesmo símbolo do casamento. É um símbolo público, você falando com Deus. Sim, eu já te escolhi. Já te escolhi. Mas agora, nesse exato momento, quando eu desço nessas águas, eu coloco a aliança no meu dedo e eu falo: vou estar com você pro resto da minha vida. Aí muda. Depois que você casar, a gente conversa sobre isso, porque muda, sabe? Até ali, você já escolheu a pessoa. Só que quando você coloca o anel no dedo, muda. Vocês começam a viver uma intensidade diferente. Isso é muito legal. É bom que você tenha. Lindo. Acho bonito você ter sentido isso, porque depois que eu batizei, eu acho que eu tive um afastamento de Deus. E esse afastamento foi intenso também. E depois, quando eu voltei, também foi muito intenso. Então, foi legal você trazer isso de. Parece que. Abriu. Portas abriram-se, não sei, foi uma coisa surreal. E sei lá, só queria levar a Jesus a toda a gente e estava tipo caótica. E depois estava caótica, né? Isso, por outro lado, também me trouxe alguns. Porque eu tinha uma vida muito diferente, não é? Mesmo sendo cristã, Sim.
era muito diferente. Haviam ideais também diferentes e isso chocou ao início com algumas pessoas, chocou mesmo e não foi, e não as queria magoar, não as queria, né? Mas às vezes a luz é difícil e Incomoda, né? A nossa mudança. Nem todo mundo tá à espera que a gente mude. Na Sim. verdade, eu tenho pra mim que poucas pessoas esperam que a gente mude. Porque a mudança traz desconforto, não só pra você, como para as pessoas que estão do seu lado, porque você tá mudando. Isso traz desconforto. Se a pessoa que estiver do seu lado não estiver mudando também, é meio assustador até. sim, Calma, sim. você tá mudando. Sim, e é do género, tu mudas, mas não é necessariamente, não é para pior, aliás, não é mesmo Exato, para não é pior, mesmo. e mudas, mas a tua essência está lá na mesma, e por mais que ao início seja tipo, Como não sei, assim? eu senti mesmo tipo, quem sou eu? Todo mundo. E pronto, e às vezes as pessoas também se confundem ali no meio, mas Sim, é, faz parte é a mesmo. lei da vida, né? Tem Faz sempre. uma E é em tudo, é qualquer mudança. Eu acho que mudança de religião faz isso, mas também quando você decide mudar como mudar, pessoa, sim, você. Até então você agiu de uma forma com alguém. Uhum. A pessoa tá tranquila com você. Mas aí você decide mudar. Yeah. Não sei se eu quero mais estar com você. Pronto, Sim, aí você também vai formando novos ciclos, né? O que dói muito, mas também te traz pessoas novas. O que sim. também. E trouxe novos desafios, ahm, trouxe uma vida completamente diferente que eu achei que não era possível. E isso é mesmo relevante falar, porque eu acho que às vezes estamos mesmo perdidos e parece que nada nos consegue ajudar, mas Jesus tem mesmo esse papel e pode ter esse papel na vida de qualquer pessoa e é surreal a mudança que. Yay. E agora eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho. Como, como você chegou até o seu trabalho, não vou revelar, por mais que eu esteja coçando. É, e também você tinha dito que teve um impacto também no seu trabalho, que você não conseguia ser você mesma 100% no seu trabalho. E então fala também como você chegou no seu trabalho, que eu acho incrível, maravilhoso. E como foi essa estar trabalhando e passando por essa mudança, enfim. Sim, então, eu sou enfermeira de profissão. Oh! Enfermeira. Eu acho que sempre tive. Meio que fugia da enfermagem, porque a minha mãe queria que eu fosse para a enfermagem e depois eu, na altura, né? Os pais dizem para nós irmos e nós, não, não. Não, isso não combina comigo. E eu na altura estava de género, eu vou para a enfermagem, vou para a fotografia, estava ali, pronto. E acabei por ir para a enfermagem e pronto. Foi assim um vendaval. Mas lá fiz o curso, lá me tornei enfermeira, mas eu acho que os primeiros anos foram muito difíceis e acho que tinha precisamente a ver com isso de eu estar assim meia perdida. E mesmo no trabalho eu sentia que não conseguia, parece que estava sempre a correr atrás de uma pessoa que não era. Estão a ver? Então, estão a ver, tipo, vocês Conseguem ver? já estão conectados. Sim. Consigo ver. Conectados aqui. Consigo ver. Sim, mas no fundo eu sentia que mesmo com os utentes e com as pessoas me faltava alguma coisa. Parecia que estava a tentar ser outra pessoa, que estava a tentar ser os outros. Ou então, das duas uma, ou tentava ser os meus colegas, ou tentava só ser boa no que estava a fazer e não em conectar-me com a pessoa. Sim. E em criar essa relação e em ajudá-la, realmente ajudá-la. Pronto, sentia que não conseguia realmente ajudar as pessoas. Sentia que era assim meio superficial. Sim. Um, Faltava, né? O seu trabalho era sempre metade, talvez. Tipo, não parecia que fazia estava lá só para trabalhar, era o meu trabalho. Não tinha uma missão propriamente, propósito, não né? tinha um propósito.
claro, eu sabia que eventualmente o meu trabalho iria ajudar aquela pessoa, mas eu não estava focada em ajudar aquela pessoa, eu estava focada em fazer o meu trabalho bem. Estão a ver? Sim. Que não era, ou seja, não estava Não é necessariamente a errado. ser má para a pessoa, né? Tipo, calma. Mas era nesse sentido. E mesmo e pronto, também faço fotografia. Yay! Yay! E mesmo na fotografia também estava um bocado sem rumo, porque eu passei você já tanto fazia? tempo. Você já Sim, fazia também antes a antes da. fotografia? Sim, E como é que você chegou na fotografia, então? então na fotografia eu sempre gostei de tirar fotos com telemóvel e não Sim. sei o quê, e postava no Instagram, ali daquelas formas todas. Pausa pra uma propaganda. Essa é uma foto da fotografia, olha. Da Sofia. Linda, não é? Olha essa. Outra. Olha, mais uma. Sim, foi ela que tirou todas essas fotos, gente. Se vocês quiserem, segue. Que fofa. É estranho, mas vai ter coisas ali, tá bem, gente? Prometo. Pra quem tá ouvindo, corre no YouTube rapidinho e vejam as fotos. Vou deixar o link do seu Instagram aqui embaixo também. Entrem. Vale a pena, gente. Vale a pena ver. Tão lindo. Porque ela é enfermeira e fotógrafa, então imagina o que tem lá. Eu não vou falar, você fala. Ok, então. Pronto, tirava fotos com o telemóvel e não sei o quê. E depois pedi uma câmera à minha tia, porque ela tinha uma câmera. Comecei a usá-la. Fiz umas pequenas aulas. Na altura era fotografia extracurricular. Tinha na Ok. escola. Pronto, e fui fazendo. Às tantas estava a fotografar amigas e depois via vídeos no YouTube. E depois às tantas uma coisa levou à outra e pronto. E você foi nos dois, então? Aprendi, sim, fui aprendendo sozinha, fiz uns mini cursos e fui aprendendo sozinha. E pronto, acabei a faculdade. Eu durante a faculdade fiquei um bocado mais off da fotografia, ia fotografando, mas não tão frequentemente. E assim que acabei, fiquei finalmente tempo para a fotografia. Não, não foi bem assim. Não foi? Não foi logo assim, pronto. Mas foi-se fazendo e entretanto encontrei um novo amor. Porque, pronto, eu trabalhei Ainda na não era da neonatologia e eu não sei como, mas deparei-me, e isto é assim, isto foi tudo na altura em que eu me. Como é que se diz? Do quê? Em que eu conheci melhor Jesus. Em que eu. que é que você se converteu? Em que eu me converti. Ok. Eu já, Que legal. Ok, então você se converteu, você era só enfermeira e fotógrafo, mas ainda não tinha nada a ver com neonatal. não. Ah! E então, eu, na altura em que estava na neonatologia, que foi aquele turbilhão e que por acaso fui à igreja uma vez, está tudo conectado, né? No E eu final. sinto que está mesmo tudo conectado no final. E nessa altura foi quando eu, por que não fotografar recém-nascidos? E vi que isso tipo era uma coisa no Brasil, que era uma coisa internacionalmente, e eu nunca tinha ouvido falar. E eu pensei, então, mas eu enquanto enfermeira, eu tenho alguns conhecimentos que me podem ajudar também a tirar fotografias melhores, a conseguir fazer com que o bebê esteja seguro, que se sinta bem e a fazer de forma segura, porque tirar fotografias, calma, são recém-nascidos. Sim. E precisam sim dessa segurança e mesmo para os pais também é uma segurança extra e eu pensei, why not? Trazer amor também e pronto. E depois aí começou uma jornada diferente, que era, ok, eu agora conheço Jesus, eu consigo utilizar não só o que sei, mas consigo trazer Jesus para as outras pessoas no meu trabalho e mesmo nas minhas fotografias e pronto, e aí começou um novo mundo. Qual foi o seu primeiro contato com o neonatal? Como é que você com a fotografia no neonatal? Tipo, qual foi o seu primeiro sessão, assim? O que aconteceu pra você ter a sua primeira sessão? Como foi? Tô muito curiosa. Eu fui meio crazy. Ok, conta. Eu atirei-me de cabeça. Eu lembro-me, eu estava tão nervosa, Ai, meu socorro. Deus. Porque isto para mim é uma grande, eu acho que é uma grande responsabilidade. Eu Sim. acho que às vezes não há bem essa noção, mas é mesmo muito
muita responsabilidade, recém-nascidos é muita responsabilidade. E eu, na altura, pronto, eu estava mais à vontade porque trabalhava com eles, né? E fiz no meu quarto alugado, eu estava a alugar um quarto em Carcavelos e eu pensei, Por que não? vão-me fazer valer, opa, se me expulsarem daquele quarto, eu espero que isto Ops. Nada aconteceu. aconteceu, ok. Eu não trouxe pessoas. Mas era Corta! Era a Não. sua casa. Era, sua casa. pronto. E então eu decidi, ok, vou experimentar estas sessões e vou usar o meu quarto, que por acaso era grande e tinha grande luz natural. E eu pensei, vou. E fiz. E fiz várias sessões e fui fazendo sessões. Na altura com bebés de pessoas que conhecia, outras não, outras puxou um anúncio no Instagram e Sério, e apareceram. era amigo de amigo de Boa. amigo de amigo e foi-se fazendo e aprendi muito e acho que foi muito especial. Ah, Acho que me apaixonei logo, na primeira sessão eu apaixonei-me logo pelo que estava a fazer, eu estava mesmo, não sei, depois o poder dar algumas dicas aos pais Oh. também, tipo com os bebés, Aham. dicas para ter menos cólicas, para o bebê Oh. também descansar melhor, para as mães também poderem descansar melhor, amamentação, Uau. ou seja, era ali uma forma de juntar a fotografia à enfermagem Uma e consulta isso foi o que privada, me... cara. Yeah, uma consulta com a fotografia, tipo, o Nossa. melhor dos dois mundos. O que mais nós Yeah. podemos pedir? E ao mesmo tempo trazer o amor de Deus às pessoas Sim, de pela uma sua forma forma diferente. de Yeah. agir, sua forma de ser. E o que eu ia perguntar, sim, era... Isso foi da fotografia que aconteceu ao mesmo tempo que eu não sabia, eu pensei que tinha sido, tipo, 2 caminhos diferentes. Não, foi mesmo ao Tá mesmo tempo. tudo conectado. E como foi, assim, a sua forma, como passou a ser a sua forma de ver as pessoas no seu trabalho? Porque até então era aquilo que você estava falando de tô fazendo meu trabalho e pronto. Tô fazendo meu trabalho e pronto. Tchau. Pronto, já tá curado. Tchau. Como é que passou a ser? A partir de então, como é que você vê as pessoas que entram no dia a dia na sua sala ou quando você vai até elas, enfim? Então, há aqui duas coisas, que é, havia os colegas de trabalho e havia os utentes. Que eu sinto que era mais fácil. Bem, nem sei bem. Então, com os colegas de trabalho, eu sinto que. Ou seja, eu tinha outra responsabilidade, tinha uma responsabilidade extra, eu acho. Porque alguns já me conheciam de antes. E então foi interessante mostrar-lhes também este novo eu. A diferença. Foi interessante. E depois, porque eu depois eventualmente disse que estava na igreja evangélica, não sei o quê, e tivemos algumas conversas sobre isso, e foi interessante. Tinha até uma colega minha que estava tá na nossa igreja, e então foi interessante, foi uma grande aprendizagem. E depois foi o lidar com porque no meu meio há muitas coisas dos mexericos, falar das outras pessoas, às vezes tinha muitas brigas também com médicos e no fundo ali muita coisa a acontecer que me poderia levar a pecar e que muitas vezes levou e que ao mesmo tempo era um desafio e era uma aprendizagem do género, como é que eu vou olhar para esta pessoa com amor? Esta pessoa está-me a maltratar, está-me a desrespeitar, como é que eu vou olhar para ela com amor, não é? E eu sinto que foi uma aprendizagem gigantesca, mas foi preciso meses mesmo, para eu começar, e mesmo assim, claro que nunca ninguém está, mas eu sinto que foi um aprendizado muito grande e, por exemplo, eu lembro-me, eu ia para o trabalho a orar, ajuda-me Senhor a conseguir ter o discernimento e ter capacidade de trazer Jesus às pessoas e de ser diferente e de não ir na norma, não ir. Foi um lutar contra a Sofia do passado constante também e pronto. Mas não é a Sofia do passado, é a Sofia do presente também. Só estou diferente e tenho uma consciência. Eu sinto que aquilo que mudou foi eu estar perante as situações e estar tipo, eu não devia estar a fazer isto, ou eu devia agir mais assim, agir mais como Jesus. E cada vez que eu ia para o trabalho a ouvir a palavra, a meditar sobre a palavra e mesmo sei lá,
a orar e a cantar e a louvar, eu sentia que ia para lá de uma forma diferente e que isso perdurava no trabalho, que eu Que conseguia, bom. tipo, sei lá, lembrar-me, estão a ver, Uhum. de as ações, eu lembrava-me um pouco mais de como poderia agir contra o meu instinto, digamos Sim. assim, às vezes. E se você pudesse dizer uma diferença, imagina, você define duas definições diferentes. Uma definição da Sofia, pode ser até com alguém, assim, com um paciente. Vamos dar o Ok. exemplo concreto de um paciente. Uma característica da Sofia antes, com o paciente, seja a forma que você olhava para ele, enfim, uma característica antes, e uma característica que você vê depois, assim, que você fala, isso aqui é completamente novo. Isso aqui é da Sofia de antes, isso é da Sofia de agora. Ok. Acho que agora foi-me à cabeça também a minha ida à Guiné, porque eu acho que também foi um grande passo na minha caminhada cristã e de eu também entender como é que eu vou trazer, porque foi logo, por acaso foi uns tempos depois, foi tipo em novembro. Eu entrei em fevereiro, foi em novembro que eu fui à Guiné e eu acho que a Guiné ajudou-me muito, 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 muito a eu conseguir saber como trazer Jesus para os meus utentes e como olhar para eles de modo diferente, porque eu acho que comecei a olhar para o mundo de modo diferente Sim. em geral, pronto. E eu acho que o que mudou foi eu olhar para eles como falhos, também como nós. Hum. Ou seja, porque eles estão, porque digamos assim, os meus utentes na altura eram só crianças, ok? Oh. Agora já não, agora também tenho adultos, bebés, tudo. Antes Mas era na só altura era só criancinha. crianças e bebés, pronto. Ok. Porque eu estive na neonatologia e depois Sim. estive na cirurgia pediátrica barra unidade de queimados. E nessa unidade eu tinha crianças, tinha jovens, tinha bebés, pronto, tinha de 0 aos 18, 19, pronto. E tinha os pais, sempre com as crianças. E às vezes não, as ações nem sempre eram as melhores, principalmente dos pais, estão a passar por uma altura muito complicada da vida deles, que é ter o seu filho internado, Sim. e mesmo as crianças nem sempre são fáceis, né? Sim. E principalmente quando estão doentes. Pois é. E então, eu acho que o que me ajudou, acho que o que mudou em mim foi o chip de, ok, eles são pessoas como eu, eles são. Isto parece um bocado parvo, né? É óbvio, mas Não, mas é aquilo, o óbvio não durante. é óbvio para É, porque às vezes hum, aos mexericos e sei lá, há algumas ações que são vistas de uma forma assim mais explosiva, né? Porque podem ter tido uma atitude assim explosiva ou que se propagou no tempo, digamos assim, e sei lá, às vezes era tentar olhar para a situação com outros olhos e tentar ter um pouco mais de paciência perante algumas situações que às vezes aconteciam com as crianças, com os pais às vezes ou abandonavam as crianças, ou ao contrário, não lidavam bem com a situação, ou pronto, havia todo o tipo de pais, todo o tipo de crianças que vocês possam pensar e imaginar, tipo, pronto. E então eu acho que o que me ajudou foi a pensar: hum, esta pessoa é assim, ou pode estar a ser assim, mas há uma razão para isso. E somos todos filhos do mesmo Pai. Deus olha-os, olha para eles e ama-os. Então, quem é que sou eu para não os amar? E às vezes, eu lembro-me, já não sei quem é que me disse isto, porque na altura eu estava a ter mesmo struggle, tipo, Deus, eu preciso de ajuda, porque eu não estou a conseguir. Porque às vezes era mesmo preciso respirar fundo, né? E eu lembro-me de alguém me ter dito algo do género: põe os teus óculos de Deus, tipo, tenta vê-los como Deus os veria, e Deus vê-los como, tipo, seus filhos, tipo,
vê-los como pessoas que estão a falhar, mas que estão a aprender, estão a ir aprendendo com os seus erros e estão a Sim. passar por o mesmo processo que tu estás a passar. Então, ser só mais paciente, ser só mais. E vai só, faz o teu trabalho Sim. e ama-os. Tipo, dá-lhes a outra face e continua. Difícil. Yeah, o dar a outra face e o continuar, eu sinto que foi um tempo muito disso. Do dar a outra face, continuar e amá-los ainda mais. Ou seja, eu acho que nessas pessoas é matá-los com amor. Exato. Pronto. O Mário gosta de um versículo que é. Como é que é, mano? É a palavra branda causa brasa na cabeça da outra pessoa? Como é que é? Algo com coisa assim. Eu não lembro exatamente o que mas quando a pessoa tá se meio pergunta. É, quando uma pessoa tá sendo, basicamente, nas minhas palavras, provérbios de Ágata, quando a pessoa tá sendo insuportável e você reage da forma oposta, que ela não tá esperando, você cria brasas na cabeça dela, tipo, aquilo queima na cabeça dela, que você tá reagindo com amor. Está em Provérbios, pesquisem, não sei onde está. Yeah, mas Mas é isso é mesmo muito bom. isso. E É você mesmo isso. mudou, então, a sua visão de quem eles eram, né? Antes eram só pessoas. Sim. Que Então, estavam, sei lá, no hospital e pessoas no estavam. hospital, pronto. Sofrimento, Pronto, né? em Algumas. sofrimento, obviamente. Mas Mais pronto, pessoas. pessoas. Fazer o quê? Todo mundo sofre. E depois, de repente, não, isso é uma pessoa em É uma pessoa, é sofrimento. um filho de É um filho de Deus que Deus vê e Deus ama e Deus sofre com à medida que ela tá sofrendo, Deus tá sofrendo. Muito bonito. Sim, e nós víamos, pronto, pessoas vindas de todas as etnias, de todas as. Era porque o hospital onde eu estava era um hospital que recebia pessoas de todo. Não é de todo o mundo, é um bocado de todo o mundo, sim. Que legal, internacional. Hospital. Sim. E pronto, e no fundo às vezes colidiam um bocado, alguns costumes, algumas coisas que não são certas para a criança, às vezes alguma negligência. E era precisamente esse tipo de coisas que a mim me afetava mais, que era a negligência. Apetece-me pegar naquela pessoa e dizer, faça isto. E não dava, né? Não E pode. não pode. Então, era duro. Mas eu acho que me moldou muito. Pronto, e depois continuei, e continuei, e continuei. Continuei, E depois Deus continua. foi-me direcionando para outras coisas. E Conta pra gente sobre a Guiné, por favor. Eu tenho mais coisas pra falar da igreja, mas fala primeiro sobre a Guiné. ok. Você soltou assim a Guiné aqui. Soltei mesmo, assim, como se nada, Aham. nada se Explica isso da passasse. Guiné. Foi no ano Então, que você não foi no ano que você aceitou Jesus, mas foi no ano que você decidiu. É isso que eu quero pra minha sim, vida. Que foi sim, 2024. sim. Então, No dia do meu casamento, ela tava na Guiné. eu já tinha no meu coração. Ah, Sim, pois é. é verdade. Isso aconteceu. Mas eu perdoo. Mas valeu a pena, Valeu mais a ou pena. menos. Eu às vezes ainda fico a pensar, eu não fui ao casamento da Agatha. Mas pronto, Mas pronto, superou. superei. Então, Guiné. Sim. Ah, foi intenso. Hum. Porque eu já tinha no meu coração. E eu acho que foi Deus também. Já há muitos anos que eu queria ir fazer missão. Seja para a Guiné, fosse para o que fosse, eu queria ir fazer missão, queria conhecer outro meio, perceber também, não sei, o contexto das pessoas que estão a passar mal, ou bem, não é? E queria perceber essa outra cultura e queria também ajudar naquilo que pudesse e naquilo que, não sei, fazer-me só serva. E eu senti que Deus colocou-me mesmo numa posição de ida e que foi lindo. Foi um bocado assustador, porque eu ao início estava tipo, mas é mesmo para ir? Mas fui só e foi incrível. Percebi que eles é que estão bem e nós é que estamos mal. Eu acredito em você. E às vezes é mesmo frustrante. Hum. Mas, por outro lado, não sei, eu aprendi a ser
um pouco mais leve com algumas questões, mesmo a nível de saúde. Você foi como enfermeira, né? Fui como enfermeira, fui com a Hope, Hope for que é Fulanis. linda. Sigam. Hope for Fulanis, muito incrível, um trabalho mesmo incredible. Nós fomos para Guiné, fomos para Bissau, e depois ficámos lá uns dias e depois fomos para as aldeias, que neste caso fomos para Tabanane, que é uma aldeia no meio do nada, mas que tem lá uma comunidade muito grande de muçulmanos, e foi muito, 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 muito bom, porque eles eram tão felizes, eles são muito felizes com tão pouco, tão pouco. E eu lembro-me que, pronto, para além das 30.000 situações médicas e de enfermagem que me preocuparam, né? Mas que nós tínhamos meios, mas não tínhamos todos os meios, então foi um bocado correr atrás do prejuízo, mas tentar ao menos deixar algo lá, porque o nosso intuito foi sempre nós temos lá uma pessoa que está a ser formada para depois ficar lá enquanto enfermeiro, sério? sim, lá a Tão cuidar bom. da população. Então foi muito de ajudá-lo, ensiná-lo, para ele também conseguir ir dando resposta na aldeia. No fundo, o projeto da Hope é muito de capacitação e de Bom. motivá-los, e eles são um povo incrível, motivadíssimo e que quer mesmo aprender e melhorar e sei lá, foi incrível. E pronto, eu sinto que aprendi muito nesse aspecto, mas também eu sinto que foi o momento que eu tive mais perto de Deus na minha vida, porque parece que foi mesmo tipo a essência do ser humano, porque ir para lá é como porque lá parece que não havia, eu não sei se estou a ser meio fantasia, mas aquilo que eu senti no tempo que lá estive e ao conhecer as pessoas de lá é que eles não tinham aquela coisa de falar mal uns dos outros, não tinham aquela coisa de, sei lá, estás num grupo de pessoas e ires ter com esse grupo de pessoas para falar, sei lá, um grupo está a falar, né? E outra pessoa junta-se só. E ao início, nós cá, é tipo, esta está-se a juntar aqui, tipo, não sei. Pronto, há assim uma cena estranha, né? Lá não há, tipo, regrinhas sociais, eu não sei explicar. É tipo, parece que estás mesmo na essência. E mesmo as pessoas recebem-te tão bem, não têm aquela coisa de, não sei, de dizer mal das pessoas. E eu nunca vi uma pessoa zangar-se lá uma com a outra. Sério? Tipo, eu não sei explicar. Eles têm outro tipo de problema, né? De Eles certeza, de não certeza que pensam. se zangam ou assim, mas não é, não sei, é tão mais leve, não há horas, não há. Elas acordam e vão só fazer as coisas que têm a fazer. Acordam cedo, vão fazer o que têm a fazer no campo e não sei o quê. Arranjam o seu próprio pão, arranjam a sua própria comida, depois voltam, é a vida deles, normal. Depois ficam lá todos a conviver uns com os outros. Epá, eu não sei explicar, é tão Eles vivem humano. como é pra viver, né? E é por isso que eu senti-me como se estivesse, tipo, perto da criação. Estão a ver? Estás a ver? Tipo, eu não sei se isto é mal de se dizer, mas eu senti mesmo isso. E foi surreal. Senti mesmo que eu é que aprendi com eles mesmo. Apesar de sim, deixei lá muitas coisas e ajudei-os e sei lá. Ensinou Mas também. Ficou alguém lá sim, representante como enfermeiro? sim, Boa. está lá e nós estamos indo lá. Fizemos ecografias também Sim, com a às máquina. grávidas, sim, com a máquina, que também foi muito interessante. Contexto da máquina. Nós temos o Sisterhood, que é, sei lá, comunidade de mulheres, Sim, né? da igreja, sim. Sim. E essa comunidade de mulheres se juntou pra comprar uma máquina de ecografia. E compraram a máquina de ecografia. E Sim, quando a Sofia foi o ano que eles compraram, né? sim, tinham comprado e então, pronto, e nós utilizamos. Tão bom. Foi muito bom, foi muito bom. E pá, foi surreal. E então, pronto.
Tem não alguma sei bem. história, um momento específico que você possa contar, né? Que aconteceu lá, que te marcou assim, que você fala, isso vou levar pro resto da minha vida. Fora tudo isso que você contou, né? Porque eu acho que toda a experiência em si é marcante e tudo que você viu, a simplicidade, a alegria no pouco, eles vivendo só com o necessário mesmo, necessidades básicas e às vezes menos que básicas, né? E sendo felizes, mas além disso, ou dentro disso, uma história em específico, uma coisa em específico que aconteceu que você ficou sem palavras, assim. Se Ai, tiver alguma coisa, e se você puder falar também, né? Se você não puder, a gente só fala, ah, não sim, vamos entrar assim tão fundo. é. Não, é só, sei lá, é tanta coisa. Eu não. Agora assim, de repente, acho que não tenho assim. Foi muita coisa. Eu sentia que, por exemplo, ah, eles davam-nos o que tinham e o que não tinham. Nossa. E isso foi uma coisa que me marcou muito. Foi o. Isto é o que me está a vir agora à cabeça, né? O Uhum. que me marcou assim muito mesmo foi que eles eram tão generosos, surrealmente generosos. Tipo, eles hum, tinham pouco, né? E sei lá, se fosse preciso, faziam. E eu lembro-me que a chefe da aldeia houve um dia que cozinhou para nós e Uhum. assim uma panelona. Uhum. Eles não comiam assim tanto. E fizeram-nos uma panelona de comida que eu fiquei mesmo constrangida, de género, Ai. fogo. E não sei. Mas, ou seja, eu não quero. Ou seja, o importante é não olhar para eles como uns coitadinhos. Eles são tudo menos É, coitadinhos. eles Eles têm mais que têm nós. mais vida que nós. Têm mais vida que nós, mesmo. E Isso é bem importante mesmo de se trouxe, dizer. acho que recebi muito isso. Eu lembro-me de estar a fazer um devocional de manhã com umas amigas que também vieram e que se tornaram amigas. E lembro-me das crianças a correrem, tipo, para vir ter connosco e Oh. depois ficarmos lá, tipo, a tocar guitarra. Lembro-me de um. Ai, como é que se chama? Ai, estou-me a esquecer do nome. Mas de um senhor que fazia, tipo, as roupas e assim. Ok. Ah, e ele também era uma pessoa muito muito boa. Ele Oh. tinha, ele tinha uma família inteira, isso também me marcou. Ele tinha uma família inteira para cuidar, muito, muito grande, que vivia numa aldeia lá perto também, e ele ia para esta aldeia para ajudar também a fazer algumas roupas e assim. E eu lembro-me que ele, pronto, no meio de tanto trabalho, porque ele trabalhava, imaginem, das 6 da manhã até tipo às 20 da noite. Nossa. Pronto, ele trabalhava mesmo muito, todos os dias. E eu lembro-me, e depois voltava para casa e não sei o quê. E assim, aquilo não é tipo pegas num carro e vais. Pois é isso. Hum, Não tem grandes meios de transporte, tudo é assim um bocado mais complicado de gerir. Mas pronto, e então, ai, não tem estradas, pronto. E então, ele ia e vinha e assim, e o que me tocou foi que ele, no meio de tanto trabalho, porque depois nós até os ensinámos também a fazer pensos higiênicos para as mulheres, Ok. assim trouxemos alguns tecidos e eles com os Oh. tecidos costuravam os pensos higiênicos. Eu lembro que no meio desse trabalho todo, ele ainda nos ofereceu tipo um vestido. Eu lembro-me, ele ofereceu-me um Sério, vestido que feito por lindo. ele e também me tocou muito. Que fofinho. Ele, sei lá. É Eles que eram muito a gente tá de habituado a oferecer. um estilo de vida, né? Com carro, com estradas, com, sei lá, todas as comodidades que nós temos. E depois acho que realmente eu nunca fui, tenho muita vontade de ir também. Mas acho que realmente é isso que você sentiu, é um constrangimento do tipo, às vezes eu reclamo da minha vida. E agora estão me ensinando tanto a ser generoso, ó. Essa história é muito bonita. Sim. Desse.
Vocês ainda ganharam de alguém que vocês foram ensinar, né? Era vocês que estavam dando. De repente, afinal não. Yeah. Afinal são eles que estão dando deles. E depois era uma comunidade muçulmana. Isso também me chocou um pouco porque tem outra visão, né? Sim. As mulheres casam muito cedo, submissas nível máximo, Sim. para além de outras situações, e isso também mexeu cá dentro, Sim. porque foi interessante ver, e alguns membros da comunidade também se estão, como é que se diz? Ai, É converter? também se estão a converter, Ah, ok. nomeadamente o tal enfermeiro. Ah, sério? E também houve um Enfermeiro? momento muito intenso em que nós orámos juntos e sim. Outra questão, eles não falam português, né? Mas aí vocês comunicavam como inglês? Então, há uns que já vão percebendo algumas coisas de português, senão era tipo com gestos. Sério? E isso também é interessante ver como Que o ser humano interessante. consegue Exato. relacionar-se tão bem e Uhum. perceber-se. Sem perceber. Às vezes não percebias, mas eles, imagina, faziam tipo assim, vem, e tipo Ah, abraçavam-te, ó, vem, e tipo mostravam-te não sei o quê. Imagina, eu não percebi muito do que, por exemplo, uma senhora me veio mostrar, foi-me mostrar a casa toda, casa que nem dá bem para descrever, né? sim. Depois tinha, eu não sei explicar, tipo, não tinha bem uma casa de banho, estás a ver? E ela, tipo, vem-me mostrar as coisas, tipo, vem, senta em casa, mas tu percebias pelo gesto e pela forma dela agir. Não pelo que ela falava, né? Não que você entendesse exatamente o que ela tava Sim, falando. depois houve umas que eu, na altura, até fiz, tipo, uma espécie de dicionário, deve ter para aí, tipo, com palavras tipo, ia apanhando e depois ia perguntar a alguém, tipo, que se sabia mais ou menos português. Que fofo! E então às tantas já estava a falar mais ou menos. A Sofia descobrindo como é que as pessoas se comunicavam. E Foi como é... muito giro. Que Foi muito giro. giro. Que E lindo. pronto, quero muito voltar, eventualmente, já com mais Também. conhecimentos também de enfermagem e de Ah, tudo. pra ajudar Mas ainda mais, né? sim, sim, E agora, é um povo muito bom. eu de fora, a minha visão de Ok. fora da Sofia é que toda a sua vida, tudo que você faz, tem o mesmo propósito. Na igreja, fora da igreja, na sua casa, você vive para um propósito, sabe? Que é você cuida das pessoas em todas as áreas que você tá, até no serviço da igreja. Porque pra quem não sabe, em que você serve na igreja, Sofia? Diga-nos. Então eu sirvo, para além da fotografia, sirvo nos primeiros socorros, que é uma equipa que também surgiu entretanto, e que, pronto, ajuda precisamente as pessoas e que Sim, ela caso já se me sintam ajudou. Eu mal. tenho uma cicatriz aqui. Sim, Tá bem? Tá linda, ó. Olha a minha cicatriz, tá tá linda, tá incrível. linda. Esse corte tava abrindo toda hora e a Sofia no meio da igreja falou: vem cá. E colocou uma pala no meu dedo. Foi incrível. Eu me senti tão amada. Fiquei, oh, ela cuida de mim. Sim. Mas pra isso, pra dizer que tudo que você faz gira à volta disso, sabe? Desse cuidado das pessoas, de registrar o momento aquele momento que a pessoa tá vivendo ali, você não só cuida, como você também registra e você apoia e é um trabalho completo. E se eu de fora vejo que toda a sua vida tá aí, tá alinhada, sabe? Tá ali. Tem um alinhamento. Não tem como dizer que tá desorganizado. Não, tem um alinhamento. Até o noivo dela, gente, tá alinhado nesse propósito. Convém, né? Não casem com alguém que não esteja alinhado com o propósito. Exatamente, fica a dica. Mas tudo muito alinhado, eu acho muito bonito. Acho mesmo muito bonito, eu acho inspirador. E pra dizer também para as pessoas, né, que é possível. Você não abriu mão da sua vida secular, ou do seu propósito, do seu. Não, você só juntou tudo. Yeah. Simples.
É, Simples entre aspas, né? A gente tá é contando bem aqui. simples, né? A gente tá Mas contando aqui foi. 1 hora como se fossem as coisas resolvidas muito rápido. Mas não, foram meses, foram anos, Sim, foram sim. tentativas de entender o que Deus estava falando com você. Mas no final, tudo se alinhou, sabe? Deus não. Não é porque você se converteu que Deus vai esquecer completamente o que você estudou, por exemplo. Sim, e Deus é muito estratégico, não é? Porque eu sinto que também todo o meu percurso na Igreja Católica, tudo aquilo pelo qual eu passei e fez tudo sentido mais tarde. E eu sinto que o facto de eu ter uma visão também próxima da Igreja Católica me faz, por exemplo, conseguir falar com algumas pessoas que chegam à igreja que vieram de outras igrejas ou hum, que têm dúvidas e que são dúvidas mesmo Genuínas. válidas Sim. e genuínas e que às vezes as pessoas têm meio que medo de perguntar porque também eu tive, né? Sim. Tipo, sei lá. E eu acho que tudo Deus trabalha mesmo de forma estratégica. E às vezes é assim, por exemplo, eu não sinto isso do alinhamento que tu dizes, mas eu percebo porque é que, ou seja, olhando assim de fora, Uhum. parece tudo alinhado para isso, não é? Sim, mesmo que você É não engraçado tu sinta. dizeres isso, porque eu percebo, mas às vezes nós não sentimos isso, né? Que É porque esteja você tá tudo alinhado. vivendo. Porque estás a viver e estás na correria, Uhum. mas Deus vai-te direcionando e às tantas, quando dás por ti, Ele já alinhou. Tá tudo Ele alinhado. já alinhou. E você nem teve que se esforçar, você simplesmente se colocou perante Deus. Sim, e deixei-me guiar. Exato. Deixei-me guiar. E não abrir mão também. Porque acho que tem algum. Pode ter, né? Não sei, alguma pessoa que, quando entra na igreja, fala, e agora? Sim, Vou ter que mudar toda a minha vida. sim. E às vezes não. Às vezes É Deus não. que te vai transformando. E eu senti muito isso. Eu, quando entrei, fiquei tipo. Isto assusta-me um bocado, principalmente aqui alguns temas que eu não estou bem a perceber se eu quero isto para a minha vida. Mas bem, vou só Não prosseguir, sei se vou quero conhecendo as entender pessoas. o que Tipo, eles se estão. estas pessoas que até são queridas e são fixes e não sei o quê, se elas tipo vivem isto e sentem mesmo isto e é porque tipo se calhar há algum fundamento aqui, deixa-me só perceber se existe mesmo, porque se não houver, imagina, tu um pé dentro, um pé fora, está ótimo, Tá, pelo mesmo tudo pé que bem. entrei, também consigo sair. Exato. Ninguém vai Mas te não, prender. não, Prometo. exato, Na não, religião eu e não, prometo, não me nas outras sento, eu não sei. é isso, eu não me sentia presa, mas sentia curiosidade do género, mas porquê é que eles vivem assim, porquê é que eles estão tão felizes, porquê é que, eu quero perceber, e depois logo faço a minha decisão, e fiz a minha decisão e batizei-me, mesmo com dúvidas, batizei-me com dúvidas, isso é importante, não é preciso tirar as tuas dúvidas para te Exato. batizares e para te entregares a Deus, porque é sobre o teu relacionamento com Ele. Ele vai te tirar essas dúvidas, Ele vai te transformar, Ele é que vai fazer esse trabalho por ti. E E vai ter então, sempre dúvidas, né? Eu tenho sim, dúvidas até hoje. sim, é Tenho isso. sempre dúvidas. Ele vai trabalhando em ti, as coisas que te vão surgindo, vai-te respondendo ao longo do caminho. Então, Sim, hum, muito yeah, lindo. Eu é acho isso. lindo. Eu olho pra Sofia e fico lá. Oh, Que maravilhoso, Deus! Olha só que estrutura, que perfeição da natureza. É olhar pra sua história e falar: Ah, oh. Deus, que linda! Que coisa. Delicadeza, sutileza, sabe? Deus não chegou e fez. Tá, não, ele foi construindo, colocando uma pecinha aqui, outra pecinha aqui. Ele é lindo, né? Ele é lindo. E eu amo essa história. Eu amo muito, muito, Oh, muito, muito. Agora, pra gente finalizar. ok. Infelizmente, porque eu continuaria conversando, né? Mas, Sim. pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem pra uma Sofia, uma versão Sofia de você do passado, que precisava ouvir uma mensagem que hoje você sabe. Hoje você sabe de uma coisa que ajudaria a Sofia, ou do início da conversão, ou da Uhum. dúvida da Guiné, tipo, em algum momento ali. Hoje você tem uma resposta que antes você não tinha. E talvez essa resposta é que a pessoa tá procurando, entendeu? Então, pode pensar um pouquinho, take your time. Ok, ok. Mas deixa uma mensagem pra uma versão de você que ainda não sabe o que você sabe hoje. Eu acho que a minha mensagem é
deixa-te guiar por Deus. Ele vai traçar o teu caminho. Ele é que vai tomar as decisões por ti, mesmo que tu não te apercebas. Ele é que vai guiar-te e confia nele. Acho que é isso. Porque é isso. Ah, acho lindo, gente. Acho maravilhoso, Sofia. Minha amiga, eu não tenho o que dizer, não posso. Só elogios. Que vergonha, isso é tudo Deus, não sou eu. Tão brasileira. Obrigada, Sofia. De verdade. De verdade. Foi muito bom. Sem palavras. Eu não sei o que dizer mais, mas é isso. Eu admiro sua história, admiro seu caminho que você tem traçado e vai continuar traçando, sendo guiada por Deus, independente do que as Amém. pessoas falem ou pensem ou deixem de pensar. Você só continua sempre firme. Isso é Sim. maravilhoso. E pronto, é só. Só continua admirando assim, ó. Oh, Com binóculos. obrigada, De Agatha. longe e de perto. E obrigada pelo convite para poder Sim, e ela tá de pertencer. rosa, gente. Ai, que linda. Ainda Represente! bem. Não, mas a sério, obrigada pela oportunidade também de contar a minha história e também de. Eu sinto, pronto, eu tenho muita vergonha destas coisas, né? Tá, tudo bem. Eu também tenho. Parece que não, mas eu também tenho. Mas eu admiro muito mesmo este podcast e esta saga de vídeos que tens feito, porque eu sinto mesmo que pode fazer diferença para muitas pessoas e mesmo para se sentirem à vontade e às vezes para se sentirem inspiradas e se sentirem guiadas. E acho que Deus também usa mesmo muito o teu canal para chegar a muitas Espero que sim. pessoas e vai usar em nome de Jesus. Amém. E não sei, fazer parte disto é muito lindo. Sinto-me muito lisonjeada. Oh. E, gente, se vocês gostaram, deixem o vosso comentário, Gosto. deixem o gosto também na plataforma que der pra dar gosto, que eu acho que no Spotify não dá mais. Pronto, façam o que for Um necessário. coração, essas coisas. Não sei. Partilhem e me ajudem. Por quê? No Spotify eu quero começar mesmo a levar a sério o IADA. Porque faz tempo que eu não estou levando a sério o IADA, Uhum. que é conhecer a Deus de forma profunda, né? Tenho falado muito mais sobre desenvolvimento pessoal, por mais que isso envolva Deus. Eu acho que a gente conhece Deus também no nosso desenvolvimento pessoal, mas eu acho que é um pouco mais ao contrário. A gente conhece Deus e a gente se desenvolve. Então, me ajudem nisso, por favor. Sei lá, com dicas, partilhando. Tem crescido os ouvintes do Spotify. Muito obrigada a todos que estão aqui acompanhando fielmente todas as semanas. Eu vejo, tá? Eu vejo que vocês estão aqui fielmente. Então, muito obrigada. E no YouTube também, a gente falou sobre o Hope for Fulanes. Em primeira mão, vou jogar uma bomba aqui. Quem viu até o final vai saber. Quem vi até o final vai saber. Quem não vi, não vai saber. Mas estamos quase conseguindo chegar a um número de pessoas que vai aparecer aqui embaixo, subscrever. Aquele botãozinho. Não é subscrever, como é que é? Acho que é. Não, é inscrição e subscrição? Acho que é isso. Você se inscreve no canal de forma gratuita, né? E você se subscreve no canal com uma taxa de pagamento. Eu acho que é isso. E o meu projeto é, com essa taxa, ajudar as crianças do Coloriconcourt. Oh, Joguei a bomba. Se você assistiu até aqui, me ajuda, partilha, tá bom? Eu tenho muita vontade de ajudar crianças de orfanatos, de seja lá o que for. Pronto, o projeto que eu conheço é o Coloriconcourt, né? Mas existem tantos projetos por aí, existe até o Hope for Fulanes e eu tenho muita vontade. Então, assim, se você assistiu até aqui, me ajude com esse projeto, tá bem, gente? Ninguém sabe ainda, só você. Só você que tá assistindo até o final. E o meu marido. E a Sofia. E o noivo futuro marido da Sofia. Então, me ajudem com esse projeto de verdade. Quero fazer isso. Não sei se vai dar pra gravar no futuro, como é que vai ser, mas meu sonho de princesa é ter vocês subscritos e gravar pra vocês a reação dessas crianças, mesmo que eu não mostre o rostinho delas, sabe? Pelo menos a reação do tipo, e a vozinha. Enfim. Então me ajudem com isso, tá? E pronto.
É isso. Muito obrigada mais uma vez, Sofia. E, És linda. gente, coração pra vocês. Até o próximo sábado ou até daqui 3 semanas, dependendo do dia que você tá assistindo isso. Tchau. Tchau. Ai, minhas pernas. Venga.